Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, nós falamos sobre a importância de discipular e ser discipulado. E hoje nós falaremos sobre como deve viver um discípulo. A Bíblia nos ensina, conforme Mateus capítulo 10, versículo 25, que basta ao discípulo ser como seu mestre. Então, o verdadeiro discípulo, ele deve viver assim como Jesus viveu. Ele deve imitar o seu mestre. Ele deve imitar Jesus. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo era um discípulo que vivia tão perto de Deus que ele chamava a responsabilidade para si. Ele dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então assim deve ser a vida de um verdadeiro discípulo. O discípulo deve ser dependente da graça de Deus. Mas onde é que se consegue essa graça? Uma fonte é mencionada em Hebreus, e nós vamos ler em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: cheguemo-nos, pois, confiantemente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, o verdadeiro discípulo, ele precisa se deixar dominar pela graça de Deus. O discípulo não deve apenas ser capaz de explicar o pensamento do seu mestre, mas também imitá-lo praticando as obras que ele praticava. E nós podemos ver isso claramente na história de Pedro e João, quando eles curaram um homem coxo. E aqueles homens, aqueles discípulos, eles testemunhavam de Jesus. E o discípulo precisa testemunhar de Jesus, realizando também as obras para as quais Deus os chamou e os capacitou. E Pedro e João, eles curaram aquele homem que tinha mais de 40 anos. E no momento que eles foram chamados e foram interrogados pelas autoridades em nome de quem eles fizeram aquele milagre, eles, cheios do Espírito Santo, testemunhando de Jesus, eles falaram de forma ousada. E aqueles homens falavam com tanta intrepidez que as autoridades entenderam que eles andaram com Jesus, que eles aprenderam com Jesus, porque aqueles homens eram iletrados, eram incultos e eles não tinham como ter tanta ousadia ou intrepidez se aquilo não viesse da parte de Jesus. Então assim deve viver um discípulo de Jesus. Ser testemunha de Cristo e também falar daquilo que Cristo tem feito e realizar as obras que Jesus também nos dá autoridade para realizar. Nós precisamos ser testemunhas vivas de Jesus e assim deve viver o verdadeiro discípulo de Cristo. Que sejamos discípulos multiplicadores e que a nossa forma de viver reflita o caráter de Cristo. Que Deus nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais.